queridos estudantes do 7º ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do componente de História. Eu sou a professora Shirley Botelho, vem comigo ver o tema da nossa aula. Aula de número 5 tem como objeto de conhecimento saberes dos povos africanos e pré-colombianos expressos na cultura material e imaterial e o detalhamento, organização social e cultural dos povos africanos. Vamos então para a nossa aula. Muito bem, turmas. Então, nesta aula, nós vamos aprender, aprofundar o nosso conhecimento sobre os reinos e impérios africanos. E é um tema muito importante, porque por muito tempo, essa parte da história, ela foi deixada de lado pelos historiadores, sobretudo aqueles historiadores mais tradicionais ali do século XIX. Esse período que nós vamos estudar, principalmente a partir ali do século XIII, XIV, onde boa parte desses reinos vão florescer, vão chegar no seu auge a partir desse século, é um período em que a Europa está vivenciando o que a gente chama, de acordo com a linha tradicional da história, de Idade Média. Vocês devem lembrar, né? Aquele período lá do feudalismo, dos reis, dos servos. Só que esse período histórico ele não vai se aplicar para boa parte do planeta, né? Para várias organizações sociais. E é o que nós vamos ver, aprender como que estava a África diante desse cenário. Bom, os reinos e impérios africanos eles vão se desenvolver sobretudo na região do Sahel, que era uma região de transição entre o deserto do Saara e a África subsaariana. A região do Sahel era uma importante rota comercial e por isso teve grande importância para o desenvolvimento econômico, cultural e social do continente africano. Então, essa região vai abrigar diversos reinos com uma complexidade social, política, econômica. Nós vamos ver nessa região se desenvolvendo o reino do Congo, o reino do Mali e diversos outros reinos que nós vamos ver. Então, vem comigo conhecer um pouquinho mais dessa rica história do continente africano. Nós temos, então, o reino de Gana, que ficava localizado ali na África Ocidental, entre o deserto do Saara e o rio Níger e Senegal. Ele surgiu ali por volta dos anos 300, finalzinho ali do século III, e atingiu seu apogeu nos séculos 9 e 10. A capital do reino de Gana era Kumbi Salé. E olha aqui, um detalhe importante, chegou a ter entre 15 a 20 mil habitantes durante o auge do reino. A política no reino de Gana era centralizada nas mãos do rei. Isso dá para a gente ter uma noção, uma base de como a política era complexa, né? O rei vai conseguir centralizar esse poder, tendo ali várias províncias sob o seu governo, e a economia ela está baseada na exploração do ouro. Olha aqui, isso aqui é muito importante, porque essa região do Sahel, ela vai ser muito rica em ouro, em alguns minérios. Portanto, isso vai dar uma riqueza, uma suntuosidade muito grande para essas civilizações, para esses reinos. Isso ajuda a gente a desmistificar um pouco daquela ideia de que na África, que foi uma ideia inclusive difundida há muito tempo pelos europeus, de que a África não haviam civilizações grandes, não haviam a modernidade que eles chamavam na época, que eles vão a partir do século XV. Por quê? Porque o europeu tem aquela visão eurocêntrica, né? De que apenas a Europa detém todo o conhecimento, detinha ali toda a tecnologia e ignora outras culturas, outras civilizações. Mas nessa aula nós vamos desmistificar essa ideia. Então, outro produto bastante comercializado era o sal. Isso aqui é muito importante também, porque em determinadas regiões o sal ele vai sobrepor o valor do ouro. O sal é muito importante para a economia daquelas populações, porque ele servia
tanto como moeda de troca, daí o nome salário, aquele dinheiro que a gente recebe no fim do mês, no fim da semana, vem aqui do sal, porque o sal servia como essa moeda de troca, ele era muito importante para conservação de alimentos, certo? E além disso, outra coisa muito importante, outra característica muito importante da região do Sahel, onde essas civilizações, esses grandes reinos, a maioria deles vai se desenvolver, é que ele está localizado numa rota comercial, a rota transsaariana. É por essa rota, por meio dessa rota, que diversas caravanas vão passar ali pelo deserto do Saara. Isso vai fazer com que esses reinos possam cobrar impostos, tributos dos viajantes que estão por ali, né? Além disso, também desenvolviam no reino atividades como a tecelagem, a ferraria e a agricultura. Era uma agricultura bastante diversificada, que a gente observa ali no reino de Gana. Agora vamos entender um pouquinho como é que Gana vai ter o seu declínio ali aproximadamente a partir do século XI. Então, nós vamos ver no século XI, o reino de Gana ele foi alvo das incursões dos almorávidas, que eram populações islamizadas, uma dinastia muçulmana de origem berbere, que eram os povos que viviam nômades ali naquela região da África. O reino ele foi saqueado e enfraquecido, o que o tornou alvo fácil ao domínio de outros povos. Então, essas investidas dos almorávidas ao longo do tempo vai fazer com que o reino ele acabe enfraquecendo política e militarmente, o que vai fazer com que ele se torne alvo fácil, né, de determinados povos. Um ponto importante aqui, como é uma região de minério de ouro, uma região muito importante nesse comércio transsaariano, era um reino muito visado, o que vai fazer com que outros povos passem a cobiçar o reino de Gana, aquele território, ok? E o império que vai ali se sobrepor ao reino de Gana vai ser o Império de Mali. A localização fica ali na África Ocidental, próximo ao rio Níger. Floresceu entre os séculos XIII e XVI. Também vai passar a controlar as rotas comerciais transsaarianas, tornando uma potência econômica e cultural. Segundo a tradição oral, e isso é muito importante da gente mencionar, a tradição oral dos povos africanos, é porque eles davam mais importância à palavra falada, né? Não havia nessas civilizações a tradição da escrita. E a oralidade era um componente cultural muito importante. Por meio dela é que eles iam passando suas histórias, suas tradições, suas lendas, seus contos. E aí a gente vai ter um personagem importante dentro dessa cultura, que são os griots, que eram anciões que acabavam passando essas tradições orais. Então, de acordo com a tradição oral, no século XIII, o guerreiro Sundiata Keita, ele conquistou territórios a oeste e a leste do Sahel, como as cidades de Gené, Gao e Tombouctou, além do reino de Gana, dando origem ao Império do Mali. Então, olha só, vocês observem que quando nós falamos de Gana, nós falamos do reino de Gana, certo? Por quê? Porque era uma unidade administrativa governada ali por um rei que controlava apenas o seu reino. Já aqui no Mali, nós estamos falando de um império. Por quê? Os governantes de Mali eles vão conquistando um vasto território e isso acaba se tornando um grande império. Eles vão conquistando pequenos reinos, o que torna o Mali um grande império daquele período. A economia também era uma economia bastante diversificada, onde a gente observa também a exploração do ouro, a exploração do sal, a agricultura e do comércio. Então, Mali tem um papel muito importante porque ele vai desenvolver grandes centros urbanos, né? O Império do Mali ele vai fazer com que cidades como Tombouctou e Gao tornem-se centros importantes de comércio, cultura e aprendizado. Timbuktu, vocês podem observar que eu coloquei aqui as duas formas de escrita, certo? Timbuktu ou Tombouctou, vocês conseguem
observar essas duas escritas em determinados livros didáticos. Por isso eu coloquei aqui para a gente não se perder, tá? Essa cidade, Timbuktu em particular, ou Tombouctou, ok? Ganhou renome por suas universidades e bibliotecas, tornando-se um importante polo intelectual na África. Essa cidade, ela era repleta de grandes construções, prédios públicos, universidades. Isso destoa bastante do que o senso comum acabou se perpetuando no senso comum em relação à falta de diversidade, aquela ideia de que as civilizações africanas viviam somente de forma tribal, e a gente vê que não, né? Formaram-se grandes reinos, grandes impérios, grandes centros urbanos. Essa cidade ela acabou se tornando uma cidade cosmopolita, recebendo diversos intelectuais, diversos artistas. Vai haver um incentivo a questões intelectuais que vão passar ali, pessoas oriundas do Oriente, ali da África, da Europa, vão passar a visitar essa cidade. Ela vai ser um polo intelectual do período. E um ponto importante aqui para a gente citar também em relação à riqueza do Império do Mali. A gente vai ter um rei chamado Mansa Musa, que foi um dos governantes mais famosos do Império do Mali. Durante o século XIV, ele é amplamente conhecido por suas riquezas e pela sua peregrinação a Meca. Esse é um ponto importante da gente citar, porque esses impérios e reinos africanos, boa parte deles foram islamizados, ou seja, foram convertidos à religião islâmica, ok? Então, essa nova religião introduzida na África vai ajudar a centralizar o poder político nas mãos desses governantes, dos reis e dos imperadores africanos. Não quer dizer que eles não praticassem suas próprias religiões, tá? Nós vamos ter a manutenção da religiosidade africana dentro desses impérios, dentro desses reinos, mas o fato dos imperadores, dos reis serem islamizados vai facilitar nesse processo de centralização política. E já que a gente está falando dessa questão islâmica, o Mansa Musa, que havia sido islamizado, ele fez uma peregrinação no ano de 1324. Essa peregrinação a Meca, a cidade santa para os muçulmanos, ela é histórica. Por quê? Ele detinha tanto ouro, ele foi a Meca com uma comitiva de cerca de 60 mil pessoas, carregando toneladas e toneladas de ouro, e por onde ele andava, ele deixava ali um pouco de ouro em cada cidade, um pouco de ouro, assim, aquela quantidade exorbitante e suntuosa que ele levou. E foi tanto ouro que ele deixou no Oriente que acabou gerando uma grande inflação. Esse processo inflacionário devido à grande quantidade de ouro que vai ser deixada por Mansa Musa acaba se tornando um feito histórico e nos dá aí também um pano de fundo para a gente compreender essa suntuosidade e como esses impérios eles tinham toda essa importância econômica, tudo bem? Então, vamos analisar agora o Império de Songhai. Teve suas origens no século VII, mas só alcançou seu apogeu durante os séculos XV e XVI. Em 1471, o governante songuês Soni Ali conquistou o Mali. Então, vocês observem que a gente está falando de reinos que estão em constante conflitos externos, né? Então, na medida em que um reino tem um destaque, o império tem um destaque, ele é sempre bastante cobiçado por outros reinos e por outros impérios que acabam sobrepondo-se uns aos outros. Então, o Império de Songhai, governado ali pelo Soni Ali, que vai conquistar o Império do Mali, ele vai dominar o comércio do Saara durante os séculos XV e XVI. Então, pelo Saara, atinge o Mediterrâneo pela Argélia. Então, a gente já observa como esse império ele vai chegando mais ali na costa. O Império Songhai era organizado em províncias,
cada uma liderada por um governador nomeado pelo imperador. Então, observem aqui que existe uma complexidade política, uma capacidade organizacional. Então, esses governadores nomeados pelo imperador faziam ali todo o trabalho de captação de impostos, de manter o governo coeso, e o governo era apoiado por um exército forte e eficiente. Esse exército era um exército altamente treinado, capacitado, tinha técnicas, táticas de guerra, o que vai fazer com que o Império de Songhai acabe crescendo cada vez mais nesse período. Como ocorreu o declínio desse império? Enfrentou desafios, incluindo conflitos internos e externos, as rivalidades entre os sucessores de Askia Muhammad I. Então, a gente tem aqui, essa questão sucessória vai gerar conflitos internos que vão dar conta de enfraquecer o império, fazendo com que as questões externas não encontrem mais tanta dificuldade de atingir o reino. Então, as invasões marroquinas, elas contribuíram para o declínio do império, que já estava fragilizado por essa questão sucessória. E nós podemos observar também outro reino muito importante que vai deixar um legado cultural na África. Então, a localização do reino do Benin fica ao sul da África Ocidental, esse pontinho mais aqui ao sul. Fundado pelo povo Edo no século XI, em territórios dos atuais Benin, Nigéria e Camarões. Então, o governo de Benin cabia aos Obais, que eram reis que concentravam poderes político e religiosos. Esses Obais, eles eram vistos como uma divindade no reino, então eles tinham muito poder, um poder místico que era atribuído a eles, por isso eles eram tão respeitados no reino. A economia do reino estava baseada no envolvimento com o comércio de marfim, cobre e mais tarde de escravizados. À medida em que o contato com os europeus vão se afunilando, esse comércio de escravizados vai aumentando para esses reinos. A gente tem aqui uma imagem onde mostra uma placa ornamental de bronze de guerreiros do Império de Benin. O bronze era um produto muito utilizado, eles tinham ali jazidas de bronze e eram produtos de grande valor cultural e econômico. Então vamos observar aqui. A cultura de Benin preservou a religião tradicional, cujas divindades eram chamadas de orixás. Já ouviram falar desse nomezinho aqui, turma? Então, a cultura de Benin, ela vai influenciar bastante a cultura e a religião dos afrodescendentes aqui no Brasil. E por isso que é importante a gente estudar um pouquinho a história, a gente se aprofundar mais na história da África. Por quê? O Brasil é o país com maior população negra fora da África e segundo no mundo, atrás apenas da Nigéria. E é claro que a nossa cultura vai ser fortemente influenciada pela cultura africana. Por isso, fiquem muito ligados aqui nessa aula, que é muito importante. Vocês podem identificar diversos elementos da cultura africana sendo vivenciados aqui no Brasil, sobretudo em regiões onde a população negra é maior. Então, voltando aqui para o reino do Benin, a gente tem os orixás, que, como nós falamos, vão influenciar a religião aqui no Brasil. O Ife, localizada na região da atual Lagos, na Nigéria, tornou-se um importante centro de expressão religiosa iorubá. Então, observem que mesmo com a influência islâmica na região, alguns reinos ainda vão conseguir manter suas tradições, suas culturas, suas religiões. E voltando aqui sobre os bronzes de Benin, eles formaram um dos conjuntos artísticos mais famosos da história da África.
Vou apontar aqui para vocês para a gente olhar com atenção. Essa escultura, essa placa ornamental de bronze, era muito comum. Os artistas de Benin produziam sempre figuras de grandes reis, divindades, forças da natureza, e só quem possuía essas esculturas, essas placas ornamentais, eram pessoas que tinham grande dinheiro, grandes quantidades de dinheiro, reis, a elite de Benin, de outros povos também, porque era um artigo de luxo, era um artigo muito caro ter essas esculturas. Vamos observar aqui outro reino muito importante também, o reino do Congo. E diferente dos demais reinos e impérios africanos, o Congo vai tomar uma postura religiosa um pouco mais voltada para a Europa. Vamos observar. Ficava localizado ali na África Ocidental, teve origem no século XIV, quando tribos congolesas se uniram sob o primeiro rei, Luken Luanimi, certo? Então a gente vai ter o primeiro rei aqui unificando diversas tribos, e esse soberano congolês ele era chamado de Mani Congo, que reinava sobre um estado descentralizado, ok? Então, só repetindo, retificando aqui a localização na África Central. Então, esse Mani Congo, ele vai governar sobre um estado descentralizado. Observem que a gente tem, assim, então, nessas quantidades de reinos e impérios que nós estamos observando, os primeiros reinos que citamos acabaram formando estados centralizados. O Reino do Congo vai ter uma particularidade aqui, que vai ser descentralizado. Cada província vai ter o seu representante, que responde, portanto, ao Mani Congo, ao rei, ao soberano congolês. O fato da gente ter aqui um estado descentralizado acentua essa diversidade política que nós temos mencionado. Então, os manicongos tinham 12 conselheiros, entre coletores de impostos, militares e juízes. Então, ele tem um aparato administrativo muito grande para auxiliar na administração e coesão do reino. Sem esses funcionários, seria muito difícil manter um reino tão grande. A economia do Reino do Congo estava baseada na agricultura, com o cultivo de alimentos como mandioca, milho e amendoim. Além disso, o comércio era uma parte essencial da economia, com o Congo envolvido na troca de produtos como marfim, cobre e escravizados. Destaque também para a metalurgia. Então, eles possuíam técnicas avançadas de metalurgia. Técnicas que, inclusive, desconhecidas até mesmo pelos europeus. Cristianização. Então, como a gente mencionou no início desse tópico, o Reino do Congo ele não vai seguir os seus vizinhos que foram islamizados. Ele vai adotar o cristianismo como religião. Então, no século XV, o Reino do Congo estabeleceu contatos com exploradores europeus, especialmente os portugueses. Nesse período, o Mani Congo se converteu ao cristianismo, recebendo o nome de Dom João. E a capital, Mbanza, Congo, passou a ser chamada de São Salvador. Então, a tentativa aí de cristianização, aliás, a cristianização, ela foi uma tentativa de manter o controle do reino, já que estava tendo as investidas dos portugueses. Por determinado período, isso até que funcionou, mas não, os congoleses não conseguiram resistir às investidas dos belgas. O declínio ocorreu no final do século XIX devido à colonização europeia, principalmente pelos belgas, que enfraqueceu sua soberania. Então, outro fator que vai fazer com que o Reino do Congo acabe entrando em declínio vai ser o fato dele ter se enfraquecido em decorrência da escalada do processo de escravização.
É importante a gente lembrar que a escravidão, ela existia na África, existia no Oriente e era uma prática. No entanto, com a entrada dos europeus a partir do século XV, esse processo de escravização ali na África vai tomar uma nova dimensão. Por quê? Porque a escravidão na África, ela não tinha um teor comercial que vai ter a partir da colonização europeia, certo? Então, boa parte dos escravizados eram oriundos de guerra. Então, aquela tribo que perdeu, aquele reino que perdeu a guerra, acaba sendo levado como escravizado. Mas era muito comum que esses escravizados acabassem ganhando a liberdade ou sendo inseridos na sociedade. Então, os seus descendentes também eram livres em determinados locais, diferentemente da escravidão moderna, que vai ser emplacada pelos europeus a partir do século XV. Então, cada vez mais, na medida que o europeu, sobretudo no caso aqui do Reino do Congo, os portugueses, precisam cada vez mais de mão de obra escravizada, o Reino do Congo e outros reinos vão acabar perdendo sua população para esse processo da escravização moderna, ok? Estabelecemos então essa distinção. Vamos continuar falando ainda dos reinos africanos. A gente tem aqui o Império Monomotapa, localizado no sul da África, que seriam os atuais países de Moçambique e Zimbábue. Essa região também era uma região bastante rica em ouro, cuja população trabalhava na extração do ouro e nas trocas comerciais no Oceano Índico. Então, aquela região mais ali no final da África, mais ali na parte sul. O auge deste império ocorreu entre os séculos XIV e XVI. A capital era a Grande Zimbábue, reunia artesãos de joias, de ouro e cobre, além de comerciantes, escultores e pastores. De acordo com alguns historiadores, a Grande Zimbábue teria reunido até 18 mil habitantes. Então, para a gente ter noção da grandiosidade dessa cidade, que fazia parte ali do Império Monomotapa. Então, a Grande Zimbábue teria sido incendiada no século XV, deixando vestígios de uma grande cidade em ruínas. E por muito tempo, os europeus renegaram a possibilidade de uma cidade tão grande. Eles encontraram as ruínas, né? As ruínas de uma cidade tão grande a povos que eles consideravam sendo povos tecnologicamente, socialmente inferiores. Mas eu espero que com essa aula, essa ideia de que a África é apenas uma região pobre e desértica tenha sido deixado de lado por todos vocês, nossos alunos que prestaram atenção e conheceram, tiveram contato maior com essa riqueza cultural, com essa diversidade política e social encontrada na África pré-colonial.